Bem-vindo ao Bola e Gol. Aqui você encontra as melhores curiosidades, notícias e análises sobre os craques e os times que fazem o coração bater mais forte. Fique por dentro de tudo que rola no mundo do futebol, com conteúdo feito para quem respira o esporte mais apaixonante do planeta. Inscreva-se, ative o sininho e vem com a gente viver a emoção do futebol. Árbitro banido por manipulação de resultados admite ser torcedor do Corinthians. Edilson Pereira de Carvalho foi o pivô da máfia do apito, escândalo de arbitragem que aconteceu no Brasileirão de 2005. O Campeonato Brasileiro de 2005, vencido pelo Corinthians, é lembrado até hoje por conta das manipulações de resultado que aconteceram na época. O experiente árbitro Edilson Pereira de Carvalho estava envolvido em um esquema de apostas esportivas, na qual ele recebia dinheiro para manipular partidas e beneficiar apostadores. Na época, todos os 11 jogos que Edilson apitou no Brasileirão foram remarcados e os pontos foram retirados dos times vencedores. Com essas remarcações, o maior beneficiado foi o Corinthians, que assumiu a liderança e acabou campeão. Em entrevista, Edilson Pereira de Carvalho revelou que o seu time de infância é o Corinthians, mas que nunca ajudou o Timão a vencer uma partida. Abre aspas. Sempre fui corintiano. Meu pai era corintiano, minha mãe corintiana e eu ficava ali assistindo, era fanático. Mas, eu já apitei dezenas de vezes o juvenil, juniores e profissional do Corinthians, e nunca influenciei, nunca, contou Edilson. Na sequência, o ex-árbitro relembrou uma partida do Alvinegro que ele apitou, pela última rodada do Paulistão de 2004, onde o clube poderia ter sido rebaixado. Abre aspas. Teve um jogo em 2004 que eu apitei, o Corinthians estava para cair no Paulista, jogou contra a Portuguesa Santista no Pacaembu e perdeu. Quem salvou o Corinthians nesse dia foi o Grafite, completou o ex-árbitro. Em outro momento, Edilson Pereira de Carvalho disse que o Corinthians foi campeão brasileiro apenas por mérito dele, sem nenhuma influência do escândalo de arbitragem. Mas, na opinião dele, o campeonato deveria ter acabado quando o esquema foi descoberto, ao invés dos jogos terem sido remarcados. Aspas novamente. O Corinthians aproveitou os 2 jogos remarcados e não tem nada a ver com a arbitragem e com a merda que o Edilson Pereira de Carvalho fez. Foi campeão por competência exclusiva do Corinthians. O imbecil da história foi o Edilson Pereira de Carvalho. O campeonato, penso eu, deveria terminar por ali, opinou Edilson. Por fim, Edilson admite que, apesar de ser torcedor do Corinthians, torceu para o Alvinegro não ser campeão para amenizar o problema para o seu lado. Apesar de corintiano, eu torci para o Corinthians não ser campeão, senão viria tudo contra mim, finalizou o ex-árbitro. Vale destacar que, após a descoberta do escândalo, Edilson foi banido do futebol. Na época, ele era árbitro FIFA e apitava grandes jogos do futebol sul-americano. Arnaldo Ribeiro se revolta com postura de Abel Ferreira, insuportável. Técnico português se irritou com questionamento de repórter e teve atitude questionada pela imprensa. No último sábado, 25 de agosto, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 5-0. Após uma partida contundente pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira respondeu às perguntas da imprensa na tradicional entrevista coletiva. Entretanto, um questionamento sobre os problemas físicos e eliminações do clube irritou o treinador, rendendo uma resposta inapropriada. Em entrevista coletiva, a repórter Aline Fanelli questionou sobre a lesão de Mike e teve uma resposta desproporcional do treinador, que afirmou: "Vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a 3 mulheres só, minha mãe, minha mulher e a Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação." Infelizmente, aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não. O comentarista Arnaldo Ribeiro abriu o jogo sobre os comentários de Abel Ferreira: "A cada dia que passa, aí que conhece melhor." E eu acho que está mais do que evidente que por trás de um ótimo técnico tem um sujeito insuportável. Tudo isso no mesmo pacote. Mal educado, sempre foi, insuportável e grosso. Para Arnaldo Ribeiro, as atitudes de Abel Ferreira não tiram os fatos como treinador que renderam grandes números e títulos. Entretanto, o jornalista esportivo foi categórico sobre a postura do comandante como pessoa: "Eu gostaria de ter distância, sinceramente."
Após o incidente, houve cobrança dos torcedores para um posicionamento de Leila Pereira e o técnico do Palmeiras emitiu um comunicado pedindo desculpas. Através das suas redes sociais, Abel Ferreira publicou uma nota com os seguintes dizeres: após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, telefonei para a repórter Aline Fanelli a fim de lhe dizer que não tive, de forma alguma, a intenção de lhe causar qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente e soar hostil. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter, ou ao repórter, que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência, e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanto é verdade que, nesta mesma resposta, eu utilizo o pronome vocês, no plural, em vez de você. Lembro que, também, na entrevista de ontem, expressei a minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e, por esse motivo, fiz questão de procurar a Aline e me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal-entendido. E aí, amigos do Bola e Gol? Vocês concordam com o ex-árbitro quando ele diz que o campeonato deveria ter sido encerrado quando foi descoberto o escândalo na arbitragem? Vocês têm a mesma visão do jornalista em relação ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, quando menciona que ele é um grosso? Deixem suas opiniões logo abaixo e não se esqueçam de inscrever-se, ativar o sininho e dar aquele like para fortalecer o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.